uma vez nós estamos aqui para falar de mais uma aparição de Nossa Senhora. Hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora de Fátima. E seja bem-vinda, Elaine, fique conosco, né? Seja muito bem-vinda nessa tarde. Boa tarde a todos. Realmente vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós, para que realmente aquilo que nós meditarmos juntos possa ser gravado no nosso coração. Essa aparição de Nossa Senhora de Fátima eu acho, uma das mais belas, né? Assim, por ser umas crianças tão dóceis, né? E então eu queria pedir essa graça para Nossa Senhora nesse dia, para cada um de nós, para as nossas casas, nossa família, de sermos dóceis às mensagens de Nossa Senhora, dóceis às mensagens de Jesus, ao que Jesus nos pede, ao que Jesus quer de nós, para que a gente realmente nos abramos à graça de Deus. E com isso nós vamos rezar, pedir a unção do Espírito Santo para nossas casas, as nossas famílias e por nossas conversas aqui de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E como sempre, né, Elaine, nós vamos começar, você falando um pouquinho para nós como era o contexto da época, como que vivia, né, Portugal naquele momento, né, das aparições. Então, nós vamos perceber que todas as aparições de Maria, ela aparece num contexto bem conturbador, vamos falar assim. E não foi diferente com Nossa Senhora de Fátima. Em 1910, né, era imperialismo e eles eram bastante unidos com a igreja. Mas em 1910, o rei e o seu filho são assassinados em praça pública em Lisboa. A maçonaria vence e ela corta todos os benefícios que a igreja tinha. Isso em 1910. 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. Em fevereiro de 1917 começa então a Revolução a Revolução Russa, que tem como objetivo implantar o comunismo. Então, é uma situação assim bem difícil, em que mais uma vez Nossa Senhora vem em suas aparições nos consolar, vem nos indicar o caminho, vem nos conduzir ao teu Filho Jesus. Mais uma vez, nossa mãe vem ao nosso socorro, né? Exatamente. O perigo que a gente passa, né? E foram 6 aparições, né, Nossa Senhora? Teve várias aparições na Cova de Iria, mas assim, primeiro vamos falar. Essa aparição de Fátima, ela tem assim, como Nossa Senhora se apresenta. Ela se apresenta como Nossa Senhora do Rosário. Ela tem uma ligação muito forte com os muçulmanos. Por quê? Nossa Senhora do Rosário foi a festa instituída pelo Pio V depois da Batalha de Lepanto. Então, o que vem a ser a Batalha de Lepanto? Os muçulmanos vinham vindo e falaram que iam acabar com o Vaticano.
iam dominar todo o Vaticano. O exército do Vaticano era bem pequeno, a cruzada era bem pequena, e São Pio V, então o Papa da época, ele pede para que todos se voltem a Maria, para que todos intercedam por aquela que não tinha chance nenhuma dos católicos vencerem. E eles colocam numa dos barcos, eles colocam a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, como que pedindo para que Nossa Senhora fosse à frente. E acontece que em determinado momento, né, os barcos dos muçulmanos, eles começam a se bater um no outro, eles começam a se pôr à fuga, e daí aqueles que foram capturados, eles perguntaram, mas o que aconteceu? E os muçulmanos falou que eles viram um grande sinal no céu, uma senhora, né, com um grande sinal no céu, e que eles ficaram com muito medo. Quando eles viram esse sinal do céu, eles já sabiam que a batalha estava perdida. Então, na fuga, um bateu com o outro e a vitória foi ganha pelos católicos. São Pio V, então, ele institui a festa de Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro, que é a Batalha de Lepanto. Ele institui e ele declara que essa guerra só foi vencida graças ao Rosário. Então, agora a gente tira um exemplo, né? Quando a gente é obediente, né? A graça vem. O Papa pediu, né, que todo o católico fizesse a oração do Rosário, e foi obedecida e ganharam, né? O céu veio lutar a guerra junto com os guerreiros do Papa lá, né? Então a gente vê assim como é importante a obediência. E nesse dia de hoje, eu queria assim pedir essa graça da obediência para nós, né? Obedecer o que Deus pede para nós, obedecer o que Nossa Senhora pede para nós, para a gente realmente que seja assim selado no nosso coração o que Maria nos pede, que Jesus nos pede, para que a gente abra o nosso coração para a obediência, porque quando a gente é obediente, a graça vem em abundância, né? E olha só, e quando a gente é obediência, o céu vem lutar as nossas lutas, né? Em nosso socorro. E qual a relação da Batalha de Lepanto com Nossa Senhora de Fátima? Nossa Senhora aparece numa cova, né, numa depressão do terreno, e essa cova se chama Fátima, o local, né? Fátima é o local. E por que Fátima? Porque há muitos anos, né, aquela região era povoada por muçulmanos, e falaram que alguns muçulmanos tiveram a visão de uma senhora, mas a senhora não lhe dirigia o olhar nem a palavra. E eles achavam que essa senhora que apareceu a eles era a filha de Maomé. E a filha mais bonita que Maomé tinha era Fátima. Então, eles deram ao local o nome de Fátima. Então, veja só, como Deus, assim, eu acho assim, a ternura de Deus, né? Ele parece que ele vai costurando, parece que ele vai fazendo uma colcha de retalhos. Nada, né? É por acaso. Nada, então, lá naquela batalha de Lepantos, é como que eles chamando também aos muçulmanos, né? Lá naquela batalha de Lepanto, a batalha foi vencida através do Rosário. Agora Nossa Senhora aparece numa depressão que é habitada por muçulmanos, e como que a referia, eu também quero ser a sua mãe, eu também quero, né, conduzi-los ao verdadeiro Deus. E ela aparece, né, indicando o quê? O Rosário. Né? Como se ela dissesse, olha, a mesma arma que venceu aquela batalha lá em Lepanto é a batalha que eu indico aqui.
é a batalha, qualquer batalha que você tenha para vencer, a arma é o rosário. Rosário. É por isso também que a gente vê assim, como que é difícil a gente ser fiel no rosário, né, Elaine? Nossa, é uma batalha. É uma batalha mesmo, realmente. Então, por quê? Porque a força do rosário é muito grande, né? Então, o inimigo faz com que a gente se distraia realmente para não, durante o dia, para que não dê tempo de rezar o rosário. Tudo é desculpa, né? Tudo é desculpa para a gente realmente. Parece que né, numa das entrevistas, depois mais para frente nós vamos ver, mas uma das entrevistas que foi feita a irmã Lúcia em 1957, ela fala que essa é a estratégia do demônio. Nos distrair e nos tirar da oração. Por quê? Quem reza se salva, quem não reza. E outra estratégia também é falar assim, mas ficar rezando 50 Ave Marias, tudo repetido, e às vezes nem presta atenção. Então é tudo artimanhas assim, para nos fazer desanimar com a oração do rosário. Nos esvaziar, exatamente, né? E realmente é uma arma que Nossa Senhora deixa para vencer todas as batalhas. E o interessante que nós vamos perceber é o seguinte, como se dá as aparições de Fátima? Primeiro, o anjo prepara as crianças. O anjo aparece às crianças e pede se elas estão abertas ao que Deus tinha, o desígnio que Deus tinha preparado para elas. E elas respondem que sim. Então, o anjo vem, que ele se apresenta como o anjo de Portugal. Hoje, né, os estudiosos, não sei se é estudiosos, os teólogos, falam que o anjo que apareceu a Portugal, que o anjo de Portugal é São Miguel. Então, o anjo aparece, pede a permissão das crianças e, ao responder que sim, ele traz Jesus às crianças. Então, ele traz Jesus como? Na forma do pão e do vinho. Ele entrega o vinho a Francisco e a Jacinta, e ele entrega a hóstia a Lúcia. Depois nós vamos também aprofundar sobre isso. Por quê? Ele estava convidando a Lúcia, a Jacinta e a Francisco ao martírio. Um martírio que a igreja chama de martírio branco, não é um martírio de sangue, né? De derramamento de sangue, mas é um martírio de realmente sacrificar a própria vida para o reino de Deus. E ele entrega a hóstia a Lúcia. E eu achei isso muito lindo. Depois perguntam da onde que tinha vindo o anjo entregando a hóstia a Lúcia, da onde que tinha vindo aquela hóstia? E o anjo fala que tinha vindo de um sacrário dali de perto, porque somente o padre pode consagrar a hóstia. Os anjos não consagram. Então ele fala que ele tinha pego a hóstia de um sacrário ali perto, porque somente, olha a importância do sacerdote. Da Eucaristia também, né? Do sacerdote, principalmente da Eucaristia. E às vezes a gente vê aquele pedaço de pão lá, né? Que é um pão, né? Mas tem todo o corpo e o sangue de Cristo, mas a gente não consegue absorver o mistério, né? Que grande é esse mistério de Deus, né? Acho que nunca vai caber na nossa cabeça, né? A gente vê Deus que é tão grande e se humilha, como São Paulo fala, se humilha até o peso da cruz, mas se humilha, eu acho que ainda mais por se fazer comida para cada um de nós, né? Falou que quem poderia pensar em tamanho amor, né, de você fazer comida, fazer alimento para cada um de nós. E, né, Deus
se humilha, e nós orgulhosos achamos que não precisamos, né? Nos afastamos da Eucaristia por várias desculpas banais, né? Banais, nós nos afastamos da Eucaristia. E o anjo ensina uma oração às crianças, então, né? A primeira mensagem do anjo, então, foi ensinar às crianças a oração da reparação. Né? Na realidade, ele ensina 2 orações. Né? A oração da reparação é aquela que nós rezamos. Meu Deus, eu creio, adoro e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não vos amam, não adoram, não esperam e não vos amam. E a outra oração é aquela que nós colocamos depois do glória, depois de cada mistério do rosário. Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Então foram essas 2 orações, né? E nessa oração que nós rezamos, intercalando em cada mistério do rosário, ela vem nos falar, realmente nos revela o céu, nos revela o purgatório e nos revela o inferno, né? E isso o anjo já nos revela a 3 crianças. Vamos aqui falar, Jacinta tinha 7 para 8 anos, Francisco 9 e Lúcia tinha 10 anos. Então, né? E é engraçado, né? Engraçado assim, né? Da gente perceber que hoje a gente poupa muito as crianças, né? Achando que crianças devem ser poupadas de tudo, mas Nossa Senhora veio e permitiu a visão do inferno, né, para as crianças. Então, é uma consciência que a gente já deve ensinar para as nossas crianças também, que existe o mal, que existe o inferno, que a gente realmente deve buscar desde pequeno, né, as coisas de Deus. Eu acho muito interessante, eu já me fiz essa pergunta, né? Maria, ela hoje nas escolas ela seria expulsa, porque hoje quer-se, como que fala, não permite que as crianças sofram nada, não permite, ela vem e revela às crianças. Ela não apenas fala, mas ela mostra o inferno. E hoje, infelizmente, a maioria não crê no inferno. Mais uma das artimanhas, né? Não crê no inferno, porque se o inferno não existe, então o pecado também não existe. E se Deus é misericórdia, Ele vai salvar todo mundo. Então, para que ficar me sacrificando, né? Porque Deus é misericórdia, Deus é amor. Ele vai esvaziando a nossa fé. E é interessante que realmente, né, a gente vê o carinho de Maria, uma passagem das aparições, quando que eles saem, eles tinham se comprometido a sofrer pelos pecadores, para que eles não caíssem naquele lugar horroroso. E aí a Lúcia acha um pedaço de corda, daquela corda grossa de amarrar cavalo. Aí ela teve a ideia de pegar a corda e cortar em 3 pedaços. E cada uma das crianças traziam essa corda na cintura, né? E aí na próxima aparição, Nossa Senhora fala assim, Deus está muito contente com o sacrifício de vocês, mas Ele não quer que vocês usem isso à noite. A corda, né? À noite. A corda, não querem que você use a corda à noite. Então, veja só, ela coloca limite, né, para as crianças. Por quê? À noite elas tinham que descansar, porque elas tinham as obrigações durante o dia. Então, Nossa Senhora, como uma mãe carinhosa, fala, não, até no sacrifício ela põe. E porque a criança é delicada também, não é um adulto formado, né? Então tem que ter um certo cuidado também, né? E a gente vê que ela dá, né, uma missão para cada um, né? Então, Francisco, Jacinta e Lúcia, cada um sai da aparição com uma missão.
é bom lembrar que Francisco só via Nossa Senhora. Não Jacinta via e ouvia. E a Lúcia via, ouvia e falava com Nossa Senhora. Então, as perguntas, tudo aquilo que elas tinham a falar, era a Lúcia que falava. A Jacinta via e ouvia, e o Francisco só via. Então, depois das aparições, Nossa Senhora dava permissão de relatar a Francisco tudo que ela tinha revelado. Existem 3 segredos em Fátima, né, muito questionados, né? E quais são esses segredos? Né? O primeiro, ela propõe a devoção dos 5 primeiros sábados de cada mês. Então, todo primeiro sábado, né, nós sabemos que domingo é o dia do Senhor, como a aurora antecede o sol, né? Então, sábado é o dia dedicado a Nossa Senhora. Então, os primeiros 5 primeiros sábados, ela pede a nossa oração de reparação. A reza do terço, o rosário, ela pede a confissão e a comunhão em reparação aos pecadores, para os pecadores, né? E rezar para o Santo Padre. Então, esse é o segredo do primeiro segredo. Né? O segundo segredo é realmente a visão do inferno, né, que as crianças ficam muito apavoradas. E o terceiro segredo é muito questionável, mas assim, cada hora aparece um segredo, né? Mas nós sabemos, através das entrevistas da Lúcia, que ela fala, que no terceiro segredo ela fala que a última batalha será contra a família, contra o matrimônio, né? E que é com relação também à igreja, que o demônio ia infiltrar. São Paulo já falava isso, né? Que o demônio iria exalar o seu hálito dentro da igreja, iria haver divisões dentro da igreja. Nós estamos num período complicado, né? Nós estamos vivendo isso. É um período complicado que aparece que o certo virou errado, o errado virou certo, a gente não sabe mais o que relativismo, né? Nada. Nós achamos que as nossas ações não existem consequências. Existem tanto para o bem como para o mal. Nós temos, que um padre uma vez falou, você é livre para escolher o que você quiser, mas você não é livre para sofrer as consequências da sua escolha. Então, se você escolhe o bem, você vai colher as consequências desse bem. Só que se você escolher o mal, você também vai colher as consequências. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quais as missões dos 3 videntes? E só cortando um pouquinho aquela foto que tem na internet, né, Elaine? Dos 3, que eles ficam bem sérios, né? Acho que tá aí. Assim, é uma das poucas fotos que tem. Até eu questionava muito, né? Tem uma foto que os 3 aparecem com a cara bem amarrada, bem sisuda, né? E eu falava assim, falava-se que tinha tirado aquela foto depois de uma aparição de Nossa Senhora. E daí eu falava, nossa, mas depois de virem Nossa Senhora, as crianças com essa cara tão amarrada, sisuda, né? Aí foi revelado que essa foto foi tirada na aparição em que Nossa Senhora mostra o inferno a eles. E que eles ficaram muito impactados, né? Muito impactados, muito chocados. Foi depois dessa revelação de como que é o inferno, eles se propuseram a salvar almas, né? A conversão dos pecadores, e se propuseram, porque é uma coisa horrível. Então, a gente não tem ideia do que é o céu, que deve ser uma maravilha, mas também a gente não tem ideia do que é o inferno. Então, para Jesus falar que onde haverá choro e ranger de dentes, imagine a
o trauma que seria, né? O sofrimento que vai ser. E a gente não está dando valor para isso, sabe? Foi o próprio Jesus que falou, que isso existe, né? Ele veio nos salvar, veio nos dar o caminho. Nossa Senhora está aqui avisando, aparecendo para várias pessoas, várias assim mensagens que está nos dando para nos alertar para a gente não ir para esse lugar horrível, né, horrendo. Então ele mostra o caminho que a gente tem que realmente buscar a nossa salvação, né, buscar o caminho correto. E muitas vezes a gente parece que não cai a ficha, né, que existe esse perigo da gente se perder. Jesus, um dos evangelhos, ele fala, né, que somente os violentos possuirão o reino dos céus. Então, à primeira vista, parece que é uma contradição, né? O príncipe da paz vem falar que os violentos vão possuir o reino dos céus, mas essa violência não é com os outros, mas é conosco mesmo. Por quê? Porque assim, a nossa tendência para o mal é muito grande. A nossa tendência para o comodismo, para o egoísmo é muito grande. Então, a violência é contra isso, né? O nosso bel prazer, vamos dizer assim, para que realmente a gente assuma, né? O reino do céu é para os violentos. Então, essa violência a Jacinta, a menorzinha, ela tomou o peito de que ela não queria que ninguém fosse parar naquele lugar horrível. E a missão de Jacinta foi essa, foi sofrer pelos pecadores. Ela é tomada de uma tuberculose, né? Ela vai para o hospital, é transferida para o hospital de Lisboa, e lá ela morre sozinha. Imagina uma criança de 8 anos, né, num hospital apegada, sozinha. Né, que ela era com a mãe, do jeito que ela era apegada com a mãe, pela história fala que ela era muito apegada, tanto é que logo na primeira aparição ela falou, não vejo a hora que chegar em casa para falar com a minha para falar com a minha mãe do que aconteceu. Então ela era muito apegada à mãe, porque ela era bebê ainda, né, 8 aninhos, né, muito era criança, muito pura, né? Muito pura. Então ela era muito apegada. De repente ela se coloca nesse sacrifício de ficar sozinha, sem os pais, hospital, sem a Lúcia que ela amava, numa cidade estranha, sem conhecer ninguém, para sofrer por nós, né, com nossa conversão. A missão de Francisco era, assim como Nossa Senhora falou, rezar muitos terços. E São Francisco, ele era bem introspectivo. Então, ele era um menino de muito recolhimento. E ele falava que qualquer tempo livre que ele tinha, ele corria na igreja, porque ele queria estar aos pés de Jesus escondido. Eles chamam Jesus na hóstia de adorava, Jesus escondido, lindo, né? Eu também acho. Ele corria na igreja para consolar o Jesus escondido. E ele foi o primeiro a morrer. No final da vida dele, ele tira aquela corda, entrega para Lúcia, isso está nos relatos da irmã Lúcia, né, que ela teve que escrever várias vezes, né, e ela fala que um pouco no final, né, ele entrega a corda e fala, eu não preciso mais disso. Quer dizer, o sofrimento dele era tanto, né, e fala que no final ele não conseguia engolir mais nada, né? E aí a mãe vinha com um copo de leite, com alguma coisa, e ele não queria. Aí a Lúcia um dia fala para ele, olha como sua mãe está sofrendo. Aí ele fala, mãe, volta, né? Eu quero leite. Então ele toma o copo de leite, e ele fala para a Lúcia, você não imagina quantas almas eu salvei, porque esse sacrifício foi muito grande. Então, veja, né? Às vezes o sacrifício para a gente é tomar um copo de leite. Talvez o sacrifício da gente é a gente ficar quieto, né? Silenciar numa hora, né? Numa discussão.
Talvez não é fazer grandes atos de heroísmo, né? Mas é tomar um copo de leite, vamos dizer, é coisa simples, que agrade, né? A nossa escolha agrade o coração de Deus. Eu ofereço isso pelos meus pecados e pelos pecados daqueles que mais ofendem a Jesus e a Maria. Agora, o interessante, Elaine, é aqui na aparição, quando, não sei se é a primeira ou a segunda aparição, que eles falam Nossa Senhora do Céu, a Senhora do Céu, né? E aí elas perguntam, que veio do céu, aí eles perguntam se eles vão para o céu. Aí a Nossa Senhora fala que eles iriam, mas que o Francisco teria que rezar muitos terços, né? Essa era a missão dele. Muitos terços para a reparação. Então aí eu fico imaginando, né? Muitas pessoas falam que pode fazer tudo, uma criança, né? Igual que viu Nossa Senhora, o Francisco viu, né? Estava lá vendo Nossa Senhora, precisava de rezar muitos terços para ganhar o céu. E um jovem puro. Imagine nós nesse mundo doido que a gente vive, um mundo cheio de malícia, cheio de... Quantos terços a gente não deve rezar, quantas separações a gente não deve fazer, e a gente está se esquecendo disso. Então Nossa Senhora está pedindo a penitência, está pedindo a oração, está pedindo a adoração, né? Porque tem a mensagem agora que aparece que a adoração é a âncora que vai nos sustentar e que o rosário é a corrente que segura a âncora, né? Para a gente não realmente ficar firmes no lugar, para não se perder. Então, ela está pedindo isso, né? A adoração e a oração do rosário. Eu separei aqui, foi na quarta aparição, então foi em agosto, maio, junho, julho e agosto, né? As próprias palavras da Virgem Maria foi essa: rezai muito e sacrificai-vos pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique por elas. É complicado, né? Igual agora no finados, né? A gente vê assim que quantas coisas de indulgência a gente pode ter nessa semana de finados, né? De ir visitar o cemitério, né? Mês de novembro, né? É um mês que nos convida realmente a rezar e a rezar pelas almas que, né, fazem parte da nossa igreja, mas dependem da nossa oração. A igreja padecente, né? Por elas não conseguem mais fazer nada, mas elas dependem das nossas orações. E é lógico que se uma alma do que está no purgatório alcança o céu por nossas orações, por nossos oferecimentos, quando ela entrar no céu, ela vai ser a nossa intercessora. Né? Eu acho tão lindo isso, né? Lindo que elas vão ficar até a gente chegar lá, elas ficam intercedendo por nós, né? Eu acho lindo isso. E eu aprendi a ter uma grande devoção, não sei se é devoção que fala, mas assim, de orar, né? Não esqueço das almas do purgatório, ofereço bastante coisa das almas do purgatório, porque a gente aqui, ainda a gente pode fazer alguma coisa por nós, né? A gente, enquanto está vivo, se a gente pode, né, rezar, a gente pode ir à missa, oferecer, fazer sacrifício por nós. Agora, eles não podem. Então, uma vez eu ouvi o padre Duarte Lara falar assim, que o maior ato de caridade é a gente lembrar. É o mais pobre dos pobres. Lembrar das almas do purgatório. E quantas almas, né, estão lá esquecidas, porque não tem mais familiares vivos que lembrem delas, e elas estão precisando de oração. Então, são as almas esquecidas do purgatório. E aí, Nossa Senhora, nessa mensagem, ela vem falar, né, porque ela mostra o purgatório, que as almas também estão no purgatório, estão precisando da nossa oração, do nosso sacrifício, né? Missa, oferecer missa. Parece que se esqueceu desses preceitos que tinha na igreja, que antigamente era uma coisa assim que todo mundo fazia, acender uma vela para as almas do purgatório. Como que isso ajuda, né? Uma vela benta. Então eu falei assim que eu vou fazer um propósito, todo mês comprar um maço de vela, mandar benzer a
oferecer para as almas do purgatório, porque eu estava lendo o livro, né, e falava assim que como a luz de uma vela benta oferecida para as almas do purgatório dá refrigério para elas, né? Então eu acho que a gente tem que voltar a resgatar essas coisas que a igreja tinha e hoje em dia ficou assim esquecidas, né? Parece que esqueceu essas coisas que é da nossa igreja, resgatar essas coisas, porque isso também nos ajuda à santidade, porque se a gente lembra que existe um inferno e eu não quero ir para lá, eu vou melhorar a minha vida. Se eu lembro que se eu não seguir direito as coisas de Deus, ficar em cima do muro, eu posso ir para o purgatório e lá eu tenho sofrimento também, então eu posso mudar um pouquinho de vida aqui. Porque é isso que vai nos fazer realmente se voltar mais para Deus e largar os nossos prazeres do mundo, não é verdade? E mesmo, né, o Papa Francisco, ele fala o seguinte, né? Se não rezar, não vai aguentar. Quem não rezar não vai conseguir passar pela tribulação, porque nós estamos vivendo um momento único na história, na nossa história, na história do mundo, né? E parar de rezar é como você parar de respirar. Não é opção, né? Não é uma opção. Não, se você quer ser de Deus, não tem outra alternativa. Se parar de rezar é você parar de respirar. E como eu comentei, né, uma das estratégias do demônio, como a própria irmã Lúcia fala nessa entrevista, é retirar-nos da oração. E a outra estratégia, ela fala nessa entrevista que o demônio, ele ataca muito os consagrados de Deus. Por quê? Se ele consegue, vamos dizer, se ele consegue ferir, se ele consegue tirar de batalha um padre, ele consegue mexer com uma paróquia inteira. Então, nessa entrevista, a irmã Lúcia, cuja missão foi divulgar a mensagem de Lourdes, Fátima. Nossa Senhora de Fátima, a missão de Lúcia foi divulgar as mensagens de Fátima, nos levar àquilo que Nossa Senhora realmente espera de cada um de nós. Então, tenhamos isso em mente. Primeiro, né, a nossa batalha individual de oração. A segunda é orar pelos nossos sacerdotes. É muito fácil atirarmos pedra, mas nós sabemos que se ele cai uma paróquia inteira. Né? O cura Dars falava que uma paróquia sem padre é um terreno baldio, onde só se encontra lixo, onde só se encontra inseto, onde só se encontra animais peçonhentos. Então, nós tenhamos esse cuidado. E eu acho assim muito interessante que eu tomei conhecimento de um movimento de nós adotarmos um padre, um ou mais padres, e realmente intercedermos por esse padre todos os dias, para que ele não seja presa fácil do inimigo. Quantos padres hoje estão em depressão, quantos padres hoje estão, infelizmente, pensando em suicídio, e alguns já se suicidaram, e é culpa só dele? Não, porque nós sabemos que se o demônio está atacando nós, muito mais a eles. E que nós tomamos isso também. Vamos orar por aqueles padres que nós gostamos, por aqueles que nós não gostamos, por aqueles que nos dirigem espiritualmente, por aqueles que nós achamos que não acrescenta nada, mas vamos lembrar aqui aquilo que o anjo falou. Somente um padre pode nos trazer Jesus na hóstia consagrada. Então, pensando nisso, pelas próprias palavras da Lúcia, vou falar o que ela fala, O que mais ofende a Deus,
o demônio, ele trata de ganhar para si os consagrados, porque dessa maneira deixa a alma dos fiéis desamparadas. Assim, mais rapidamente o demônio ganha almas para si. Palavras da Lúcia, né? E voltando aqui um pouquinho na aparição, né? Nossa Senhora aparece vestida de branco e brilhante como o sol, né? Como o sol. Como o sol. Assim, a Nossa Senhora aparece de maio a outubro. Lá em Portugal, a 13 de outubro, que é quando se dá o milagre do sol, onde todos, era um dia muito chuvoso, todos estavam encharcados, e de repente o sol começa a virar, as pessoas se assustam, achando que o sol ia cair na cabeça delas, e questão assim de minutos, quando elas olham, o chão está totalmente seco, as roupas estão totalmente secas. Então, lá em Portugal se comemora muito também o 13 de outubro, porque não tinha como inventar algo desse, né? E foi testemunhado por 70 mil pessoas, né? E ela milagre. Aparece com São José e o menino Jesus no colo abençoando, né? Então, nós sabemos também que nos momentos de tribulação, São José vem ao nosso socorro. A Sagrada Família está no nosso lado. Então, ela em outubro vem a família, a Sagrada Família, abençoar o mundo. E esse fenômeno do sol, né, o milagre do sol, num raio de 30 quilômetros, quem estava longe pôde testemunhar também, porque dava para ver, né, o sol. Esse fenômeno do sol ficar como se fosse zigue-zague que ficava, né? E um cientista, vendo, né, os documentários desse relato, eles falam assim que é impossível o sol fazer o que fez, né? Ficar num zigue-zague, porque não tem como um astro tão grande fazer aquilo. Então, é um milagre realmente, né? Porque a ciência não explica isso. E aqui, quem estava no raio de 30 quilômetros e olhou para o céu pôde testemunhar esse fenômeno. E tem muitas testemunhas que, se a gente procurar no YouTube, que eram crianças da época, eles relatam, né, na entrevistas, falando desse fenômeno, que estavam lá, que viram o que aconteceu, muitas pessoas, né, tem fotos até. Então, não é igual hoje, que se fosse hoje, todo mundo ia filmar, né, no celular, mas naquela época não tinha essa facilidade, mas eles têm ainda os testemunhos. Então, é um milagre que aconteceu. Mas a gente está tão frio, frio que parece que nem esses milagres que acontecem, a gente está tão frio, tanto para as coisas ruins que acontecem no mundo. Um questionamento meu, né? Que às vezes a gente vê as coisas ruins acontecendo, a guerra, assim, parece que não afeta mais a gente, porque a gente parece que já se acostumou. Também as coisas de Deus, né? Os milagres parece que também não chegam até nós, não influenciam a gente parece que está tíbio, né? Que fala a palavra, tibieza, a gente está frio, a gente não parece que não sente mais as coisas, né? Como deveria sentir, não sei o que acontece com a gente está num fenômeno de estar mornos. Então, nas aparições de Nossa Senhora, eu acredito que ela vem fazer exatamente isso, ela vem nos dar um chacoalhão, né? E nessa entrevista muito famosa da irmã Lúcia, perguntam para ela se nós estamos no fim do mundo, né? No fim do mundo não, desculpa, no fim de uma época, do fim dos tempos, né? Não é o fim do mundo, mas é o fim de um tempo, né? E gostaria de ler a mensagem que a própria Lúcia fala nessa pergunta, para ver, né, a importância hoje para nós. Essa entrevista se deu em 1957, né, 66 anos atrás, né? E veja o que ela fala. A Santíssima Virgem não me disse que estamos nos últimos tempos, mas me fez compreender isso por 3 razões.
Primeira razão, ela me disse que o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E uma batalha decisiva é uma batalha final. Segunda razão é que a Virgem disse a meus primos e também a mim que Deus está a oferecer os 2 últimos remédios ao mundo. Eles são o Santo Rosário e a devoção ao meu Imaculado Coração. Ora, os 2 últimos remédios significa que não haverá outros. E a terceira razão é que nos planos da divina providência, Deus esgota todos os remédios antes de castigar o mundo. Mas quando Deus vê que o mundo não presta atenção, então sua Mãe Santíssima vem com sua maternal dedicação. Ai, que lindo, né? Palavras da irmã Lúcia, né? A irmã Lúcia se tornou uma religiosa. João Paulo II foi um devoto de Nossa Senhora de Fátima, tanto que ele mesmo fala que a morte dele não ocorreu naquele atentado graças à mão da Virgem Maria, que desviou a bala que pegaria um órgão vital. Os médicos não sabiam explicar como que a bala desviou, e nós sabemos que então depois São João Paulo II pega a bala que foi tirada do seu corpo e incrusta na coroa de Nossa Senhora de Fátima. E o interessante é que não se sabe, mas parece que já tinha um lugarzinho reservado para ela, né? A bala do atentado de São João Paulo II está incrustado na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Então, isso que a irmã Lúcia, né, que a missão era divulgar a mensagem, essa é a mensagem que a irmã Lúcia tem para nós. Estamos nos últimos tempos. Não existem outros remédios, não existem outras soluções. Depende de cada um de nós escolher a que lado nós queremos ficar. Tudo já foi revelado, né? Então, aí também vale a pena lembrar que a Jacinta é santa, né? Foi canonizada. Os dois, e o Francisco também, né? Então, Jacinta, quando foi exumada, parecia que ela tinha acabado de ser enterrada. Que ela está incorrupta também, incorrupta, né? Também. Então, são santos, né? Tá lá intercedendo por nós. E então a gente vê assim que essas crianças, o sacrifício, tudo que a gente faz, né, aqui para Deus é recompensado, né? Então a gente parece assim que eu não vou aproveitar a minha vida aqui, mas aqui é tão pequeno essa vida aqui, né? No Salmo fala assim que a vida aqui na terra é como um grão de areia na praia. Então é muito pequeno. Então se a gente não está perdendo nada se a gente se oferecer as coisas nossas aqui para Deus, porque lá no céu a eternidade é muito mais tempo e a gente não tem essa consciência. E o mundo é bom porque foi criado por Deus. Ele é muito bom, mas depois do pecado ele se tornou perigoso. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para não ser seduzido pelo mundo, para não deixar seduzir pelas coisas do mundo, porque o pecado não tem mais o limite para nós, né? Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não se perder. Agora, a boa notícia, né? Nós sempre, como eu falei, temos que escolher o lado que vamos ficar, né? O lado do Imaculado. A mensagem final de Fátima no final, o meu coração imaculado triunfará. E nós sabemos que Deus não perde batalhas, né? E como fazermos, então, para pertencermos a Maria, né? Hoje, né, depois de tantos anos, tantos séculos, hoje se volta-se, então, à consagração à Virgem Maria. O que vem a ser a consagração? São Luís Grigion de Montfort, ele escreve um livro que ficou
escondido por décadas, né, se eu não me engano, mais de 100 anos, e foi descoberto por acaso. E esse livro hoje se torna um manual para aqueles que querem, com Maria, aprender a ser servos. É o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E nesse tratado, então, pelas mãos de Maria, como Maria tomando a nossa mão, nos conduzindo para realmente aprendermos a ser servos do seu Filho Jesus, aprendermos a andar, caminhar com Maria, né, para realmente, já aqui nessa terra, começar a implantar o reino dos céus. Então é muito engraçado, né, ver, assim, pensando, né, a situação, porque eles tiveram que ir até contra a mãe, né, por conta do que a mãe pedia para elas falarem alguma coisa, e elas não, eram resistentes porque obedientes à Nossa Senhora, e tiveram que contradizer uma ordem da mãe terrena, né? Então Lúcia sofreu muito nas mãos da mãe, porque os pais de Jacinta e Francisco, eles eram primos, né? Os pais de Jacinta e Francisco como que apoiaram, tinham suas dúvidas, mas agora a mãe de Lúcia, ela queria, né, que ela desmentisse, que ela não tinha criado uma filha para mentir, e ela queria que negasse tudo, né? E a Lúcia falava, mas daí eu estarei mentindo, né? Ela sofreu muito na mão da mãe. Eles perderam a propriedade que eles tinham, porque onde Nossa Senhora apareceu era a Cova da Iria, fazia parte da família da Lúcia, do terreno, né? Era onde eles plantavam, e depois do acontecido, aquilo lá, todo mundo queria ir lá, queria conhecer, eles acabaram perdendo o seu campo também. Então, Lúcia, né, também tinha muito sofrimento a oferecer, né, pelas almas do purgatório. E fora o da cidade também, o prefeito, quantas vezes eles pegaram as crianças e ameaçaram, né, a jogar no óleo, tantas coisas assim que fizeram uma tortura moral com as crianças, psicológica, né? Psicológica, isso, psicológica com as crianças, na época eles sofreram bastante. Eles foram firmes, daí a gente vê também a força da graça. Né? E essa força da graça, assim como sustentou Francisco, Jacinta e Lúcia, também há de nos sustentar. Que Nossa Senhora de Fátima venha nos dar essa força contra o mal, que venha nos dar esse ardor de reparar o Sagrado Coração de Jesus, o ardor que Francisco tinha de ficar com Jesus escondido, que venha nos dar a força que Jacinta tinha de sofrer pelos pecadores para que não fossem parar naquele lugar horrível, e que nos dê a voz forte para anunciar as maravilhas de Maria, como Lúcia fez. É isso aí. Então é isso. Por hoje é essa experiência, né, que a gente tem um pouquinho para passar. E para terminar, assim, vamos pedir a graça para Nossa Senhora, dar essa graça da gente ser fiel ao rosário, né? Que ela pede essa oração do rosário para todos nós, né? Vocês de casa, nós aqui, para as nossas famílias, que a gente realmente seja agraciado com essa bênção de ser fiel ao rosário, fiel à adoração, né? Pelo menos uma vez por semana a gente sair um pouquinho do nosso eu e visitar o Santíssimo, ficar uma hora com Jesus, né? É muito pouco, né? Por tudo que a gente tem. Por tudo que a gente recebe. Então vamos pedir essa graça para Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora do Rosário, que nos dê essa graça de ser fiel à oração do Rosário e também da adoração. Vamos finalizar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.